Capítulo 5. O que é ponto de equilíbrio? Já que estamos nos metendo em alguns assuntos de economia, ainda que apenas superficialmente, indispensáveis ao bom exercício da função de marketing, veja algumas noções rudimentares sobre ponto de equilíbrio. Simplificando as coisas, o ponto de equilíbrio de uma empresa é o valor mínimo que ela deve faturar, de modo que, num determinado período, ela consiga igualar o total de despesas com o total de receitas. Em outras palavras, quantas unidades ou quantos reais eu preciso faturar por mês para acabar o mês em 0 a 0, isto é, sem lucro nem prejuízo. Ora, sua empresa tem uma série de despesas chamadas de custos fixos. Essas despesas são inevitáveis, quer produza uma única peça ou 1 milhão de peças por mês. Quais são essas despesas? Bem, cada empresa tem características diferentes, mas, na maioria delas, os custos fixos são os seguintes: aluguel, água, luz, telefone, pessoal administrativo e seus encargos sociais, limpeza, vigilância, supervisão e seus encargos, taxas, IPTU, despesas de escritório, cafezinho, papel higiênico, leasing de equipamentos e outras despesas semelhantes, que só quem conhece o seu negócio poderá detalhar. Por outro lado, há outras despesas ou custos que crescem conforme aumenta a produção. São os chamados custos variáveis, entre os quais estão o consumo de matéria-prima, de material de embalagem, pessoal empregado diretamente na produção e seus encargos, insumos da produção, desgaste de equipamentos, impostos sobre vendas, comissões de vendedores, descontos a clientes, desconto de duplicatas, frete e todas as despesas que são geradas diretamente pela existência da produção e das vendas das mercadorias fabricadas. Em caso de comércio, tem-se o custo dos produtos revendidos e mais todos os impostos e as despesas de vendas. Em caso de prestação de serviço, há o custo dos serviços prestados, dos impostos e dos materiais diretamente aplicados nos serviços executados. Sua empresa deve saber qual o custo variável de cada item vendido, pois somente dessa maneira saberá quanto lucro cada item está trazendo para o caixa. É até bom fazer esse tipo de exercício com frequência, porque, às vezes, ficará surpreso ao descobrir que alguns dos itens mais reputados de sua produção podem estar gerando prejuízo, enquanto o lucro de itens desprezados estão mantendo a empresa em pé. Esse é um benefício adicional de saber qual o custo variável de cada item de sua linha de produtos. Mas voltemos ao nosso ponto de equilíbrio. A soma dos custos fixos e dos custos variáveis é que determina o total das despesas do período. Figura 5.1. Gráfico demonstrando o ponto de equilíbrio. Descrição do gráfico. Eixo Y, vertical, representando valores em dinheiro de 0 a 400, e o eixo X, horizontal, representando a quantidade vendida, de 0 a 200. O gráfico mostra uma linha de faturamento, iniciada entre 100 a 200 reais e crescendo até ultrapassar 400 reais. A linha de faturamento representa um ângulo de pouco mais de 45 graus, com relação ao eixo X. Cruzando a linha de faturamento, há uma outra representando o custo total, iniciada abaixo de 200 reais. A linha de custo total forma um ângulo mais agudo, de 40 graus ou menos. Lembre-se de que, conforme a definição, não importa se vende uma unidade, 50 ou 200 unidades, seu custo fixo permanece o mesmo. Em nosso gráfico, ele é da ordem de R$ 130. Tenha ciência também de que o custo total para uma venda-produção igual a 0 pode ser confundido com o custo fixo. E isso é evidente, uma vez que se você não produziu nada, não teve nenhum custo direto. Se subtrair o custo fixo do custo total, o que sobra é o custo variável, pois ele é somado ao custo fixo a fim de se obter o custo total. Já a linha do faturamento, que começa em 0, vai crescendo conforme o número de unidades vendidas.
Num certo ponto, a linha do faturamento cruza com a linha das despesas totais, ou custo total. Se puxarmos uma perpendicular desse ponto para qualquer uma das linhas que margeiam o gráfico, chamam-se ordenadas, a perpendicular vai cruzá-la no ponto das 100 unidades vendidas. Quanto à outra linha, a que marca os valores, a ordenada vertical, chama-se eixo Y, a perpendicular vai cruzá-la no ponto que marca uma venda equivalente a R$ 200. Esse é o ponto de equilíbrio do modelo nesse gráfico. Isto é, essa empresa precisaria vender 100 unidades no mês, que correspondem a um faturamento de R$ 200, para não ter nem lucro nem prejuízo. Para calcular o lucro ou o prejuízo que a empresa terá conforme o volume de vendas obtido, é só medir a distância entre a linha que representa o faturamento e a linha que representa o custo total. O tamanho dessa linha, projetada sobre o eixo Y, dará o valor do lucro ou do prejuízo. Nesse exemplo, o valor de cada unidade vendida é de R$ 2. Se aumentar os preços, sua linha de faturamento irá subir com um ângulo mais aberto mostrando o que é lógico, isto é, se você aumentar seus preços, ao vender a mesma quantidade, irá faturar mais e, consequentemente, atingirá o ponto de equilíbrio com a venda de uma menor quantidade. Por favor, considere esse gráfico dentro da singeleza com que foi elaborado. Tentei simplificar ao máximo para que nós, pequenos e microempresários, que não somos muito apegados a teorias, pelo menos ficássemos sabendo o sentido do termo ponto de equilíbrio. Esse conceito pode ser levado a qualquer tipo de negócio. Digamos que você tem um jardim de infância ou uma academia de ginástica. Em lugar do número de unidades vendidas, coloque o número de alunos matriculados. Nesse caso, suas despesas variáveis serão as horas-aula das tias ou dos instrutores, o material gasto nas aulas, nos banheiros, etc. Você pode estar começando a se zangar porque o audiolivro prometia ser eminentemente prático e sem um recheio de teorias, mas, por favor, veja que essa teoria foi muitíssimo simplificada e, no final, é uma ferramenta muito prática para que mantenha o controle de seu negócio. Como preços e lucros fazem parte dos objetivos do marketing, não havia outro jeito de falar sobre marketing sem passar essas noções básicas. Não é bom ver o que está acontecendo com seus lucros em cada momento de sua empresa? Isso não lhe dá mais segurança e tranquilidade?